Olá meninas, eu sou a doutora Carol Cursi, ginecologista e obstetra, especialista em saúde da mulher. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre recomendações do pós-parto. Acabou de ganhar neném, vai ter um monte de alteração, não vai? Então fiquem ligadas até o final do vídeo para saber todas as orientações. Então vamos lá. Então a gente acabou de ganhar bebezinho, a gente acabou de ter um parto, recebeu lá o seu bebezinho e agora você vai passar pelo processo da recuperação de pós-parto. Independente do tipo de parto, seja cesárea, seja normal, seja fórceps, independente do tipo de parto, você vai passar por essas alterações. E essas são as nossas orientações de pós-parto. Então vamos lá. Então, primeiro de tudo, a gente vai passar por uma grande alteração hormonal, o organismo ele vai entender que você não está mais gestante, então isso é super importante. Vai passar sim por um período de adaptação, então vamos com calma, um passinho por vez, um dia por vez, para você ir se recuperando do pós-parto. Primeira orientação é essa, calma, acabou de ter neném, a gente vai recuperar um dia após o outro, combinado? Sem estresse. Então vamos falar sobre as mamas, certo? Então é claro que é o grande órgão que vai mudar, vai passar essa adaptação. Lembrando todas vocês, a gente já fez bastante vídeo aqui no canal falando sobre os mitos. Convido todas para assistir o último que a gente colocou sobre os erros da amamentação. Isso é muito importante, coisa que a gente não vai estar falando aqui para esse vídeo não ficar tão extenso, né? Mas vamos falar das mamas. As mamas, elas vão passar pela apojadura do leite, entre 5 dias, entre 3 e 5 dias, as mamas elas vão sentir, elas vão ver a descida do leite. Então não se assuste se entre 3 a 5 dias você sentir uma febrícula, que é uma febre um pouco mais, você percebe, acha que o corpo está um pouco quente, mas vai medir, não está com febre, são pequenas alterações, isso é normal, é esperado, não é infecção, você não está com qualquer contaminação, fique tranquila, tá? É claro que se o quadro for mais grave, uma febre persistente, tudo isso pode acontecer e sim, a gente precisa estar reavaliando. Mas se for uma febrícula, uma coisa mais tranquila, que você sentiu de 3 a 5 dias pós-parto, isso é normal. É a apojadura do leite, é a descida do leite. Não vamos se preocupar, certo? Outro órgão que vai passar por uma mudança muito importante no pós-parto é, claro, o útero. Afinal de contas, o útero ele era pequenininho, ele cresceu para receber o seu bebezinho, aí ele passou pelo parto e agora ele vai se contraindo até atingir a posição anatômica normal no pós-parto, certo? Então você vai perceber que ao longo do puerpério você vai sentir umas cólicazinhas no pé da barriga. Aí você fala, pô, doutora Carol, antes do parto eu senti as cólicas porque era o útero crescendo para receber o bebê. E agora eu vou sentir umas cólicas de novo? Não são as mesmas cólicas, são bem mais leves do que da época do pré-natal, que a gestação estava crescendo, e do parto, né, durante o trabalho de parto normal. Claro, quem teve cesariana não tem essa noção de que ser uma cólica de trabalho de parto, mas sim, no pós-parto é normal vocês sentirem cólicas, é o útero contraindo para voltar à posição anatômica. E podem reparar que quanto mais vocês amamentam, mais essa coliquinha vem aparecendo e depois ela some. Por quê? Durante o ato de amamentar, a gente libera hormônios e esse hormônio ele vai ajudando a contrair o útero, voltando para o seu local adequado. Então, não é para assustar. Útero no pós-parto, ele vai contrair, ele vai causar uma coliquinha, mas tá tudo bem. Fiquem tranquilas, certo? Claro que se o útero contrai e tá no pós-parto, o que também eu posso apresentar no puerpério, né? O puerpério ele tem as fases, o puerpério imediato e o puerpério tardio. Em ambas as partes, você pode apresentar um sangramento, que a gente fala, antigamente era o famoso resguardo, os resguardos de 40 dias, né? Então, esses primeiros 40 dias, você pode apresentar sim um sangramento, que no início vai ficar um vermelho, depois ele vai ficar um vermelho mais rubro, mais escuro, depois ele vai clareando e aí ele acaba. Isso é normal, é o útero recuperando do pós-parto, né? Então, o que é normal? Você sangrar no pós-parto uma quantidade como se fosse de uma menstruação para menos, né? E outra coisa que eu sempre oriento, tem dias que vocês
podem apresentar esse sangramento, ficam uns 2, 3 dias sem apresentar, aí daqui a pouco volta a apresentar. Isso também é normal, não precisa se assustar. Então, sangramento de pós-parto do útero é normal, certo? Outra coisa muito importante que vocês vão perceber, o inchaço. Mas, doutora Carol, pelo amor de Deus, eu já não enchei tudo que eu tinha que inchar no pós-parto durante a gestação? Não, vocês vão inchar um pouquinho depois do pós-parto. Geralmente, esse edema dos membros, das pernas, vai até mais ou menos 20 dias, 25 dias de pós-parto. Então, o que aconteceu? Durante a gestação, você produziu 50%, o corpo produziu 50% a mais do seu débito cardíaco, do seu líquido. Então, você estava dividindo esse líquido todo, você estava com todo esse líquido por conta do bebezinho. Agora, no pós-parto, a gente vai começar a absorver todo esse líquido, todo esse edema. E o que é normal de acontecer nesse edema dos membros inferiores? Então, de repente, incha uma perna, de repente, incha outra, de repente, você passa 2, 3 dias sem nenhum edema nos membros inferiores, depois você volta a apresentar, isso é normal. O que a gente recomenda? Pés elevados, né? Então, deita, põe lá um travesseirinho nos pezinhos para ajudar a diminuir esse edema. E o que não pode acontecer? Esse edema, ele não pode ficar vermelho, que a gente chama com rubor, vermelhidão. Ele não pode doer, então a batata da perna ela tem que estar livre, ela não pode doer e não pode ter aumento da temperatura local. Então, o sinal de alerta no puerpério é se o membro inferior ficar inchado, vermelho, com dor, que você já colocou o pezinho para cima, não desinchou, precisa ser avaliado, porque isso pode ser uma trombose local ali nos membros inferiores e isso daí pode te comprometer a sua recuperação e trombose é super importante, a gente não pode brincar. Então, é um sinal de alerta que se você observar em algum dos membros vermelhidão, muita temperatura local aumentada e dor, corre para o pronto-socorro, aonde você fez o parto, onde tem um pronto-socorro mais perto, para você receber uma avaliação, para a gente fazer um ultrassom de membros inferiores, para a gente fazer dosagens no sangue de certos exames, que aqui não precisa, com certeza o colega vai saber te orientar, mas você precisa receber sim uma avaliação. E a ferida operatória, como é que a gente vai cuidar no pós-parto? Como é que a gente vai saber como cuidar? Se a gente teve parto normal, então, a gente não tem uma ferida operatória. Se a gente fez parto normal com epísio, a gente tem sim uma ferida operatória. Então, a gente tem um corte lá embaixo, que é a episiotomia, que foi necessária, ou caso você não tenha tido a epísio, né? Você não quis, você conseguiu parto sem epísio, mas teve laceração do 2º grau, às vezes precisa dar uns pontinhos lá embaixo. E aí você também tem uma ferida operatória que requer cuidados. E como que são esses cuidados? Então, observar os primeiros 40 dias, na hora que você for no banheiro, né, fizer um xixi, evacuar, sempre tente lavar o local, manter seco o local. E claro, se você precisar, a sua obstetra com certeza pode indicar o uso de um spray cicatrizante. E aí você vai passar, vai colocar o seu absorvente, que você precisa para se proteger do sangramento do útero e tá tudo bem. Isso para aquelas pacientes que tiveram parto vaginal com a epísio ou com sutura de laceração. Quando a gente tem o parto cesárea, o corte, claro, como vocês já sabem, é na barriga. E esse corte, ele precisa de cuidados. E quais são os cuidados do corte? A gente precisa lavar com água e sabão local e sempre manter seco. E sabe o que eu vejo quando eu vou passar visita nas pacientes do pós-parto? Que elas colocam aqueles absorventes maiores, né, por conta do medo do sangramento e acabam tampando a ferida operatória com esse absorvente. Acredite se quiser, é verdade, eu já vi várias vezes isso. Não pode, o absorvente, ele, mesmo que ele seja grande, não pode tampar a sua ferida operatória da cesárea, tá? Em algumas maternidades, alguns colegas, o que a gente faz? A gente deixa um adesivozinho em cima da ferida operatória. Aquele adesivo, geralmente, ele cai sozinho de 3 a 5 dias. Se não caiu, meninas, precisa retirar esse adesivo para que a pele cicatrize, certo? E por falar em cicatrização, não se assustem, não se espantem se vocês começarem a sentir uma coceirinha,
alguma coisa acontecendo, parece que está meio anestesiado. Isso é normal, é do processo da anestesia, é do processo de cicatrização, então não tenham medo. Combinado? Espero ter ajudado vocês a entenderem essa recuperação de pós-parto, né? Com todas essas dicas, falando da mama, falando do útero, falando do sangramento, falando dos membros inferiores. Isso é super importante. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Deixa aqui para mim nos comentários se esse vídeo te ajudou a passar por mais esse processo de recuperação pós-parto. Vou adorar saber o quanto que a gente tem te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.